Ao longo da história humana, diferentes tradições espirituais e escolas de sabedoria sempre souberam que as palavras carregam muito mais do que simples sons articulados. Elas são portas que abrem e fecham caminhos, códigos que moldam realidades, vibrações que influenciam campos sutis. Em tempos antigos, sacerdotes, curadores e místicos tratavam a linguagem como uma ferramenta sagrada, pois entendiam que cada palavra pronunciada desencadeia consequências invisíveis, capazes de fortalecer ou de enfraquecer a vida ao redor. O pensamento moderno costuma reduzir as palavras a um mecanismo de comunicação, um instrumento para organizar ideias. Mas a verdade é muito mais profunda. Cada vez que alguém fala consigo mesmo, com o mundo ou com o silêncio, um campo energético é ativado. Esse campo se expande, se contrai, se ilumina ou se obscurece conforme o teor da expressão verbal. O que é dito, tanto interna quanto externamente, altera a vibração que circunda o corpo, a mente e a experiência diária. Há palavras que drenam energia e reduzem a vitalidade. Há palavras que nutrem e expandem a consciência. Algumas aprisionam em ciclos repetitivos, reforçando dores antigas, inseguranças e crenças limitantes. Outras abrem portais para novas possibilidades, novas percepções e novas direções. A fala humana nunca é neutra, sempre cria ou destrói, sempre abençoa ou enfraquece, sempre constrói um caminho ou planta um obstáculo. Cada pequeno trecho de diálogo interno funciona como um comando vibracional. A mente produz pensamentos, os pensamentos geram emoções e as emoções influenciam as palavras que são pronunciadas. Estas palavras, por sua vez, moldam comportamentos, escolhas e atitudes. Assim, toda a realidade vivida é resultado de um ciclo energético que começa no pensamento silencioso e termina na ação concreta. Mas dentro desse ciclo, a fala ocupa um lugar singular. Ela é o primeiro nível de materialização do mundo interior. Pensamentos ainda são sutis, frágeis, facilmente desviados ou esquecidos. Emoções possuem força maior, pois ressoam no corpo e alteram o estado fisiológico. Mas é a palavra que transforma a vibração em forma, intenção em direção, energia em movimento. Cada frase articulada cria uma espécie de impacto dentro da matriz invisível da realidade. E esse impacto se propaga como ondas, influenciando não apenas o ambiente interno, mas também o externo. Por isso, tradições espirituais de diferentes épocas ensinam que toda fala é uma forma de magia. Não magia no sentido fantasioso, mas magia como a capacidade de alterar estados e transformar possibilidades. Abençoar é um ato de expansão vibracional. Reclamar é um ato de contração. Palavras de gratidão elevam a frequência. Palavras de desânimo reduzem o fluxo vital. E a vida responde a essas vibrações com precisão. A fala interna, aquilo que se diz no silêncio da mente, é ainda mais significativa. Muitas pessoas passam o dia inteiro repetindo frases invisíveis, quase automáticas. Isso é difícil, nada funciona, ninguém valoriza, as coisas nunca mudam. E mesmo que essas frases pareçam inocentes, elas atuam como microprogramações vibracionais que sustentam a mesma realidade que se deseja transformar. Cada pensamento negativo que se transforma em palavra reforça um ciclo. Cada palavra repetida se torna um hábito, e cada hábito se torna uma identidade. A energia vital responde profundamente ao modo como alguém se trata verbalmente. Palavras de autocensura contraem o peito, tensificam os músculos e reduzem o brilho do campo energético. Palavras de honra, respeito e reconhecimento interno ampliam a respiração, elevam o tônus vital e expandem o campo luminoso. Mesmo sem perceber, as pessoas estão constantemente moldando sua própria atmosfera energética através do que falam consigo. Quando a linguagem interna muda, toda a arquitetura da experiência muda com ela. Há quem passe anos tentando alterar crenças limitantes sem perceber que a raiz permanece intacta, porque ainda é sustentada verbalmente. Toda vez que um pensamento negativo é transformado em fala, a crença é alimentada. E toda vez que a fala negativa é interrompida, a crença perde energia,
como uma planta que deixa de receber luz. Aos poucos ela enfraquece, perde força, até desaparecer por completo. Esse processo é profundamente apoiado pela neurociência. Cada vez que um padrão verbal negativo é interrompido, ocorre uma quebra no circuito neural que daria continuidade ao hábito. Esse simples ato de não pronunciar o padrão condiciona o cérebro a reorganizar sinapses. Com repetição, os caminhos antigos se dissolvem e novos caminhos se fortalecem. Uma nova identidade começa a emergir, construída sobre palavras mais elevadas. E se você gosta deste tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e fique comigo até o final, pois as respostas que você sempre buscou podem estar mais perto do que se imagina. Por isso, muitas tradições espirituais enfatizam a importância das afirmações, não como frases vazias ou ilusões, mas como comandos vibracionais que moldam a estrutura interna. Quando alguém afirma, novas oportunidades se abrem, algo bom se aproxima, a vida se alinha ao meu favor. Essas frases não servem apenas como encorajamento. Elas funcionam como impulsos energéticos que reorganizam a vibração interna e alinham o campo a novas possibilidades. Da mesma forma, bênçãos possuem força imensa. Abençoar o próprio caminho, o próprio corpo, os desafios, a prosperidade e até aqueles que parecem agir como adversários, cria uma mudança direta no campo vibracional. Onde antes havia tensão, abre-se espaço. Onde havia resistência, surge fluxo. Onde havia conflito, aparece clareza. A energia reage com precisão às palavras de expansão. E isso não é apenas simbólico. Cada palavra altera ritmos cardíacos, moduladores hormonais, padrões elétricos do cérebro e até mesmo a química sutil que envolve o corpo. Como grande parte do organismo é composto por água e a água responde a vibrações, é natural que o corpo reaja à forma como é verbalmente tratado. Palavras harmoniosas produzem ambientes internos harmoniosos. Palavras caóticas produzem desordem. A fala tem, portanto, o poder de reorganizar a vida. Não porque o universo obedece automaticamente a qualquer frase pronunciada, mas porque a própria pessoa se alinha energeticamente ao que diz. E quando o interior muda, o exterior segue. É por isso que certas histórias de vida parecem repetir os mesmos padrões. Não porque o destino insiste em testar alguém, mas porque a mente insiste em afirmar repetidamente as mesmas conclusões. A linguagem se torna um feitiço diário, e cada frase negativa é um comando que aprisiona a consciência em loops conhecidos. Mas quando a linguagem muda, toda a paisagem interna muda com ela. O corpo responde, a mente clareia, a intuição se fortalece, as oportunidades começam a aparecer, não como mágica, mas como consequência natural de um campo vibracional mais elevado. Falar consigo mesmo com presença, respeito e consciência é uma forma de realinhamento energético. Reconhecer a força das palavras é reconhecer a própria capacidade de moldar o destino. Cada frase é uma semente lançada no solo do universo, e esse solo sempre responde. Portanto, observar as palavras usadas diariamente é um ato de expansão espiritual. Prestar atenção ao diálogo interno é uma forma de autoconhecimento profundo. E escolher conscientemente novas formas de expressão é um gesto de criação consciente. Porque em todos os momentos, sem exceção, a fala humana está desenhando caminhos. E quem compreende o poder das palavras, compreende o poder de criar novas realidades. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Desejo de coração que tenha uma excelente semana, carregada de boas energias. Deixe um comentário, compartilhe este vídeo, curta. Isso significa muito para mim. Até o próximo vídeo.